Palavra do Senhor, Pai, diz que o teu Espírito, por meio dele, Senhor, derramou no nosso coração o teu amor. Eu, em nome de Jesus, oro, Pai, para que a experiência com teu amor seja real, verdadeira, profunda. Que o nosso coração, Senhor, seja agora receptivo e que haja alimento do teu amor em nós. Nós, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor faça uma obra profunda no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 1. É o verso 3, que diz assim: Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, está falando aqui da glória e da virtude, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, jamais tropeçarão. Pois, desta maneira, é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fala no nosso coração, Paizinho. Ministra, Senhor, que a tua verdade flua, que a tua verdade alcance, que a tua verdade produza as mudanças, Senhor. Nós queremos, ó Pai, a eficácia da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, o poder do Senhor. Nós queremos, ó Pai, tomar cada trecho aqui lido e vivenciar, Deus, experimentar. Dá-nos, ó Deus, a colheita desses textos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos nessa oração? Amém. Eu quero falar sobre crescimento. Parece que a palavra não está aí, mas ela está amplamente e em forma de conceito. Vários são os conceitos aqui que remontam à ideia, falam a respeito de crescer. Preste atenção. O crescimento na vida do cristão, ele deve ser uma lição que está presente. Todo cristão, ele é uma pessoa em crescimento. Todo cristão, ele quer crescer. É estranha a fé não querer crescer. É estranha a fé se infantilizar, permitir que a sua vida ela permaneça estagnada, sabe? É comprometer tudo que Deus alcançou por você, não querer crescer. É ir contra o que o Espírito Santo vem fazer na sua vida. Para que Deus veio até o encontro, morar, fazer morada? E a Bíblia diz que ele faria morada para se manifestar. Então, o que seria tudo isso que a Bíblia descreve, que aconteceu com você? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que novidades são essas que nada surge em novo? Ou fomos sepultados com ele pelo batismo para que vivamos em novidade de vida. Que seria essa novidade de vida se nada novo acontecesse? Então, é uma coisa que entra na nossa mente, que agride a nossa fé,
falar de crescimento, é uma coisa estranha. Eu cobrar de você que você cresça, que você amadureça, que você se desenvolva, parece que é um assunto que está maculado, sujo. Parece perverso você falar para um cristão. O fato de uma igreja não crescer, e eu não me refiro só a números, eu me dirijo agora à sua vida, pessoal. Teve uma época que nós tínhamos pessoas aqui bajuladores e pessoas também com a fé comprometida, que falavam assim: pastor, você tem que entender que a nossa igreja não cresce, é porque nós somos sérios. E aquilo entrou na minha mente e ficou na minha mente, que a nossa igreja não crescia porque éramos sérios. O problema foi quando eu comecei a pensar no seguinte: o crescimento numérico pode até ser explicado porque as pessoas não queiram, mas e o crescimento qualitativo? E a qualidade da vida daqueles que vêm a esse lugar? Por que não são impactados? Por que seus casamentos não bebem disso? Por que a paternidade deles não bebem disso? Por que os empregadores dessas pessoas não olham para eles e falam assim: meu Deus, eis aí um cristão diferenciado? Por que eu, como pastor, não olho de cima e falo assim: é questão de tempo, vamos multiplicar aos poucos, o número vai indo, mas a qualidade eu não tenho questão nenhuma com isso. Eu não tenho coragem de questionar o que está acontecendo na experiência, porque eu estou vendo Jesus agindo. Foi aí que me caiu a ficha. Se você tem explicação para o número não crescer, você nunca encontrará explicação bíblica. Se você tiver uma teologia, algum pensamento de Deus organizado, para dizer por que uma igreja não cresce numericamente, se ela crescer, ela perde qualidade, igreja que cresce perde a qualidade, isso tudo é mentira. Mas se você tiver algum tipo de pensamento do porquê que a igreja não rompe numericamente, e eu não me refiro só a nossa, eu me refiro que você talvez tenha isso em você, que uma igreja não possa romper no número, então me responda francamente, como explicar a falta de qualidade da vida dos membros de uma igreja? Como explicar Deus habitar e nada acontecer? Como explicar Deus vir e nada mudar? Como explicar isso? Como explicar a palavra semeada e a ausência do fruto? Se a palavra é uma semente, ela tem que vir e provocar uma semeadura e então resultar numa colheita. Então, como explicar esse retorno? Entende? Não é bronca, vocês estão sérios. Não é bronca. É uma constatação. Você nunca poderá dizer que você não cresce porque é sério, porque a sua vida está comprometida, seu ser. Você nunca vai conseguir explicar por que você não se desenvolve. Você vai ter que chegar numa conclusão. Falta comunhão com Deus, falta cristianismo na sua vida, falta você levar Jesus a sério e assumi-lo. Você está aí? Dito isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Você olha a mentalidade de Pedro, ele está tomado por uma realidade. Existem falsas mensagens que condicionam as pessoas no estilo de vida pecaminoso. Tudo aquilo que condiciona a pessoa a não mudar o estilo de vida dela é uma mensagem comprometida. Você vai pegar o capítulo 2 aí dessa segunda carta e o capítulo 3 e você vai ver que há uma forma de Pedro desenvolver o seu pensamento. O seu discipulado para esses cristãos aqui é no sentido de dizer: existe uma falsa mensagem que condiciona a pessoa no pecado, e essa falsa mensagem, ela faz a gente não se preparar adequadamente para a vinda de Jesus. É isso. Eu estou desenvolvendo para você um resumo de 3 capítulos. Se você pega o capítulo 2, fala dos falsos mestres, com toda a sua renca de obras. E as obras deles é prometer liberdade estando corruptos, estando aprisionados na corrupção no pecado. Então eles nem podem dizer que o outro será livre, porque eles não sabem sair também do cativeiro que eles têm. E é nesse texto que vai dizer que alguém vencido por algo se torna escravo de quem o vence. É em Pedro que vai dizer que se a porca volta à lama, assim, quando a gente peca, é como nós indo à lama, ou como o cachorro que volta ao vômito. Ele diz: se você conhecer a verdade e depois negar a verdade, não tem mais nada por você. Pedro está muito tomado. Se você ler o capítulo 1 ainda, ele vai dizer: eu quero lembrar vocês, eu quero despertar vocês, porque haveria uma falsa mensagem. Então eu tenho que despertar a vida de vocês, eu tenho que conscientizar vocês que vida cristã real é isso que eu estou aqui dizendo. Por quê?
Porque falsos mestres surgirão. Porque falsas doutrinas prepararão a igreja de modo morno, de modo sujo. A igreja se sujará para encontrar Jesus. Esse não é o processo. Então aí vem uma mensagem que preguei há muitos anos atrás, que fala, sem mácula. Eu sempre esqueço. Sem culpa, sem mácula e em paz. A ordem dos fatores. Sem mácula, sem culpa e em paz. Pedro diz que nós temos que ser achados assim. Imaginou? Se olhar para a sua vida e falar assim, não tem sujeira, eu não me culpo, não carrego culpa em relação a Deus e nem ao outro, eu estou em paz. Isso é um ser apaziguado. Você não tem gritos, você não tem confusões. Você não está tomado por uma inquietude, por alguma coisa que não está muito bem ajustada entre você e Deus. Você está pronto e ajustado para se encontrar com o Senhor. Então Pedro está preocupado com tudo isso. Estamos juntos? Eu estou só expondo para você saber o seguinte, a segunda carta de Pedro é uma carta de alguém zeloso, comprometido. Não é uma carta apenas doutrinária, é aquela carta que joga a pessoa para o ânimo, é aquela carta que fala, olha o que você tem, olha o que você está fazendo, olha o que você deveria estar fazendo, sabe qual é? É aquele momento do discipulado, onde alguém senta com você e fala assim, vamos dar um impulso aí, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar para o alto, tem que sair dessa condição, não dá para você ficar onde você está. É a segunda carta. Eu acho muito interessante que Pedro, ele tomado por isso, olha o que ele diz em 2 de Pedro, capítulo 3, 17. Eu gostei dessa forma dele nos definir. Olha o texto. 3,17 de 2 Pedro diz, portanto vocês, meus amados, vistos que já sabem disso, de quê? De que indivíduos estavam pervertendo o evangelho real. Aí ele diz, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Aí ele diz, pelo contrário. Pedro nunca só alerta, ele traz posição. Ele diz, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Sabe, eu quero olhar com você esse primeiro capítulo. Nós lemos aí 11 versículos, quase 11, né? Do 3 ao 11. Com a intenção de você ler literalmente o assunto. Hoje você não vai, é mais aquele momento, você não vai ouvir minha mensagem, você vai ouvir meu comentário acerca da Bíblia. Sabe o que acontece? Em primeiro lugar, como somos definidos, me chama muita atenção. Sabe por quê? O verso 3. Você tem noção de que ele fala o seguinte, pelo poder divino na tua versão, ou pelo poder de Deus. Ele diz o seguinte, não é que vai ser, ele diz assim, nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Quando é que foi te dado tudo o que você precisa ter? Quando o divino poder veio sobre ti. Quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que você recebeu um poder, pelo poder divino. Não é teu, não é tua habilidade, não é a sua capacidade de exercer alguma coisa. Não, é atividade divina. Você está aí? É uma atividade de Deus. É o Deus fazendo, é o Deus operando. Eu gosto da palavra operação. Aquela coisa que está ali, funcional, acontecendo, indo. E a Bíblia diz que esse divino poder nos deu tudo. Ou seja, você tem recursos para crescer. Como a Bíblia te define? O verso 4 vai dizer que pela sua glória e virtude ele nos deu grandes, muito grandes e preciosas promessas. Dentre essas promessas está, verso 4, se tornar coparticipante da natureza de Deus. Ou seja, é garantia divina que pelo poder você receba tudo e que você passe a participar da natureza divina. Você está comigo? Você entendeu como é que você é definido aqui? Um participante de Deus. Quando eu digo o seguinte, você participa da nossa igreja, porque você está aqui, você cumpre a agenda com a gente, você recebe benefícios com a gente,
Você tem coisas, você tem direitos, deveres. Isso é participar, é estar ativo naquilo. E a Bíblia diz que você é um ativo, alguém que está participante da natureza de Deus. Sobre esse argumento, Pedro entra no 5, dizendo o seguinte: que mais eu poderia falar? Portanto, ou por causa disso, concentre todos os seus esforços. O que Pedro está na mentalidade dele é o seguinte: você recebeu, foi te dado, não tem desculpa, não tem argumento, não tem o que mais vir, não vai vir nada novo, não tem nada para vir, já veio. Pedro está dizendo, por conta do que veio, eu quero dizer que agora a postura tem que ser sua. A natureza divina ela é desenvolvida. Pedro ensina isso a eles, dizendo, foi dado, foi garantido, é promessa, é algo que está oferecido a você. Veio, não virá. Pedro está colocando que não há desculpas para o crescimento não acontecer. Não há desculpas que justifiquem a ausência da atividade de Deus na nossa vida. Não tem como. Você não vai poder chegar para mim e falar, pastor, nós não crescemos porque somos uma igreja séria. Você não vai poder dizer que como marido você começou a andar com a gente e hoje o que você é como marido continua pior talvez do que você era. Você não vai ter como explicar esse caminhar com Deus que só desenvolve você para baixo. Não tem como. Não tem como explicar que talvez você tinha uma melhor moral e agora você está com um caráter horrível. Não tem como explicar isso. Isso não encontra explicação. Pedro coloca muito forte. Você tem todo o potencial de ser. Não existe justificativa para que não seja. Você tem noção, meu irmão? Eu não estou te falando que você participa da igreja, eu estou falando que você participa da natureza divina. Você tem noção da dimensão do poder disso? Isso era para você glorificar o teu Senhor. Se você tivesse noção, isso ativaria dentro de você um fervilhão. Eu não estou falando que você está escrito, você está citado na ata da igreja. Isso tudo é muito bom, é organização. Mas eu estou te dizendo que na fé você foi colocado como participante de Deus. Você não participa de qualquer coisa, não. Você não é evangélico. Você é uma atividade de Deus acontecendo sobre a terra. É isso que Pedro está dizendo. Agora vamos lá. Como justificar, como brigar, queda de braço com Pedro? Não tem como. Nós precisamos entender então. Se a natureza foi me prometida, foi me dado, eu acessei, eu entrei, é minha. Eu sou chamado a crescer, eu sou chamado a desenvolver. É interessante que o meu segundo ponto aqui é que existem qualidades de desenvolvimento da vida cristã, que eu vou chamar aqui dos 8 elementos de qualidade. É o que está no texto, tá? Por favor, Duda, verso 5. O que está acontecendo aqui nesse texto? São citados aqui 8 qualidades. Pedro vai chamar de qualidade. Preste atenção, não é aleatório. Você está me ouvindo? Não é aleatório. Cada uma, ela dá a mão à outra. Ela não se desenvolve de forma isolada. Não tem como ter domínio próprio e isso não ter em você um desenvolvimento do amor fraterno, da irmandade. Não tem como. Eu estou desenvolvendo até assim, perdido. Por quê? Primeiro é fé, aí ele fala fé, a excelência moral. Eu gosto da NVT. Mas como nós lemos virtude, ele diz que a fé, ela tem que ser, eu reúno todo o meu esforço em associar. Ele diz que não existe explicação para uma fé existente que não venha com virtude moral. Assim como a virtude moral, ela não é ignorante. Então a virtude, ela se une, ela dá a mão ao conhecimento. Está ali no texto, irmão? E o conhecimento? A perseverança? Passa o próximo, por favor, Duda. O conhecimento é o domínio próprio. Cada um vai dando a mão um ao outro. E ele vai dizendo, se você não tem tudo isso, não dá para a gente falar de tudo isso hoje. Eu só quero te mostrar que não justifica uma fé que não desemboca, por exemplo, na piedade, perseverança, fraternidade e o amor. Essas 8 qualidades, esses 8 elementos que precisam estar presentes no nosso desenvolvimento cristão e que Pedro faz questão de listar, é uma maneira de Pedro falar assim, se analise. Olhe para você.
Você diz estar em fé, e essa fé não está desenvolvendo excelência moral. Ela não está desenvolvendo virtude. Você diz estar em fé, mas você não está crescendo em conhecimento. E não é qualquer conhecimento, tá? É experimental, é relacional. Não é você agora saber mais de filosofia porque você anda com Jesus. Pelo amor de Deus. Você entendeu bem. É o conhecimento válido, é o conhecimento prático para a vida. É aquilo que também desemboca na excelência moral. A Bíblia não desprega o conhecimento, mas o conhecimento com essência. Não é o conhecimento por conhecimento, conhecimento que não traz sentido algum para a nossa vida. Então existe aqui uma questão. Nenhuma dessas qualidades, elas são individuais. Podem ser relativizadas. O melhor é ser fraterno. O melhor é o amor. Gente, por favor, olhe para mim. Amor não é dom. Você está me ouvindo? O amor não é um dom. O amor de 1 Coríntios 13 é o caminho sobremodo excelente que Paulo chama. É um caminho que supera qualquer ação, qualquer iniciativa. E quando ele estava falando dos dons, em 1 Coríntios 12 e depois 1,14, ele diz que faltava o amor, faltava essa essência cristã, que é a maior de todas, e que quando comparada à fé e à esperança, ela é a maior de todas. O amor é o elo da perfeição. O amor, ele traz essa essência de qualidade para as coisas. Então, por favor, preste atenção aqui. Essas 8 qualidades não têm uma maior, uma menor, no sentido de essa tem que ser buscada e as outras não. Talvez Pedro está tentando nortear, porque como que eu amo sem ser, e eu não sou irmão? Como é que eu desenvolvo essa não parceria com o Selma, essa fraternidade? Não existe, mas eu digo amar. Como é que eu faço isso? Não tem como. Então Pedro, no intuito ali de colocar uma lista de 8, ele está falando, quando você passar para a sua vida, quando você for se analisar, se analise assim. Vai olhando. Vai vendo quanto que você se domina, vai vendo quanto você sustenta um posicionamento, isso é perseverança. Vai vendo quanto você é capaz de continuar, de manter, de ir, de continuar se desenvolvendo. Pedro está ali nos fornecendo uma maneira da gente analisar a qualidade do que nós vivemos com Deus. Sabe por quê? Nos foi dado um divino poder. Pelo poder de Deus nos foi dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo o que você precisa para ser uma pessoa rendida e entregue a Deus foi dado. Não será, já foi concedido. O problema talvez não está em Deus e na sua doação graciosa. Está na sua recepção de fé. Pedro está falando, vocês não sabem o que receberam, vocês não sabem com o que estão lidando. Vocês vão ter que responder caro. Se vocês não se desenvolverem, vocês terão que explicar isso, porque já foi dado tudo. É o mesmo, meu irmão, que sua mãe sair de casa. Tá lá, Diogo, todo macarrão, molho, tudo, alho, e de repente ela vira e fala, chega em casa, não tem uma comida pronta e o Diogo está esperando. Ela vira e fala assim, meu filho, você sabe fazer, o que houve aqui? O Diogo não se sentiu responsável, ele estava com fome, mas ele escolheu esperar o outro fazer. Existe uma questão aqui que foi provido, mas Deus quer que você desenvolva. Você está aí comigo? Isso muitos cristãos se perdem aqui. Por quê? Porque eles sabem que existe uma providência, mas parecem negar. Por quê? Porque isso responsabiliza. Isso começa a gerar questões que não se calam, sabe? Quando você começa a pensar na tua vida e falar assim, peraí, vamos lá, minha fé me diz que Deus vem morar em mim. A minha fé me diz que Deus me deu tudo o que eu preciso ser. O que aconteceu comigo? Você não vai ter como, você vai ter que se ajustar. Só que as pessoas não querem isso, elas querem explicar de forma vitimizada. Elas querem falar, o pastor X errou comigo. Mas e Deus, gente? A grandeza, muito grandes promessas. Não é possível que esse Deus seja tão pequeno, tão minúsculo, tão insignificante para entrar na tua vida e uma palavra de um homem, uma igreja, uma coisa, alguma coisa no processo atrapalhar tanto o seu desenvolvimento. Não há justificativa. Meu Deus, eu me questiono e questiono sério. O que o engano tem? Que ele tem mais força de fixar o coração das pessoas do que a verdade. Você já pensou nisso? Por que às vezes você tem que vir aqui e você ser convencido? Lembra do que eu falei? Quem está jejuando?
Aí eu falei, gente, eu não estou mandando você jejuar por causa de alguma coisa. Se eu falasse quem está se desenvolvendo mais na oferta, quem aqui vai fazer voto de R$ 1.000, vem aqui na frente. Se fosse essa a proposta, agora jejum pelo Espírito Santo, tu tem que ficar esperando, justificando, igreja, vamos lá, pela busca do Espírito Santo. Que lugar que nós chegamos? Meu irmão, alguma explicação tem que ter. E aqui nós chegamos a algo interessante. Depois dele definir, existe um poder, veio sobre a tua vida, tudo foi doado, tudo foi dado, está tudo provido. Ele vira e fala, desenvolva isso porque está tudo provido. Está tudo dado, faça algo com isso. Aí ele entra com um porquê no 8, dizendo porquê se essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais. Aqui entra uma questão. E aqui pega a coisa. Esse verso 8, eu queria que ficasse aí. Que ele será observado por nós. Eu estou atrás de verdade hoje. Você está entendendo aqui? Eu estou atrás de coisas, de elementos bíblicos, de pegar alguma coisa e falar assim, entendi. Como é que você olha um texto desse? A justificativa de Pedro é por quê? A resposta dele é por quê? Se essas coisas estiverem presentes, aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Uma questão. Pensa comigo. Seria o conhecimento pleno do Senhor que me daria essas coisas? Ou eu agindo nessas coisas me daria o pleno conhecimento do Senhor? Porque ele está dizendo que se eu tiver essas coisas estiverem aumentando, eu vou crescer. Eu não vou ficar nem inativo, nem parado, sem atividade, e nem sem fruto no conhecimento pleno do Senhor. Então, pera lá. É a mesma coisa, é o que eu já estou explicando a você. Pedro não desenvolve uma ideia de que é possível desenvolver habilidades, qualidades essas que ele já citou, sem um relacionamento com o Senhor Jesus. E uma vez que eu estou atrás de desenvolver essas habilidades da minha vida, eu vou encontrar Jesus, porque é Ele que me doou essas coisas. Então, é as duas coisas numa só. O pleno conhecimento do Senhor, ele ficará inativo. Fala sério, quantos cristãos que você julga que eles realmente conhecem Jesus? Que você olha e fala assim, cara, essa pessoa tem coragem. Meu irmão, eu tenho coragem de falar certas coisas, não é por causa de mim. É porque eu conheço Jesus. Porque esse texto está na Bíblia de todo mundo. Está na Bíblia do mentiroso. Está na Bíblia do falastrão. Está na Bíblia do cristão que justifica seus pecados. Está na Bíblia de todo mundo. O divino poder está definido para todo mundo. Não é para mim. Olha o que ele diz. Essas qualidades, elas não só precisam estar presentes, precisam estar se desenvolvendo cada vez. Significa que quem te encontrar daqui a um ano não vai te ver decadente, vai te ver maior. Explica isso, irmão. Passa o tempo, tu está aqui. Ah, a igreja é séria. Ah, a igreja é séria. E suas ações só são mais decadentes. A falta nossa, a falta com o culto mesmo, a falta com as coisas, a falta com o evangelismo. Que evangelho tão sério é esse que não te compromete? Jesus está vindo? Ou nós estamos ainda numa fase? Teve um dia que um rapaz chegou aqui na obra e falou assim, pastor, você não sabe, bati boca agora dentro do mercado. Falei, é mesmo, irmão? O que aconteceu? Pô, o cara veio falar uma besteira. Falei, mas o que ele falou? Falou que o mundo vai acabar. Aí eu, não, falou que Jesus está vindo. Aí eu, Aí eu falei para ele, que Jesus está vindo? Tá maluco? Aí eu, gente, é sério, nessa época tudo me abatia muito mais. Aí eu olhei e falei assim, irmão, qual é a crise? Não, o cara perguntou se a gente ensinava aqui que Jesus viria. Eu falei para ele, não. Aí o cara falou assim, então o que teu pastor ensina? Ele falou, sobre família. Isso que eu parei de ensinar sobre família. Gente, Jesus Cristo tem de misericórdia de mim, daquela alma. Deixa eu te falar uma coisa, a sensação que dá é essa. Travesti de uma igreja séria não é ser uma. O cristianismo, ele é uma fé que compromete, irmão. Você ainda não entendeu isso?
o evangelho, ele não é uma coisa para melhorar o teu estilo de vida. Igual você faz assim, pô, vou ser vegano. Já sou vegetariano, vou ser vegano. Eu vou melhorar meu estilo de vida. Vou começar a cortar, vou começar a fazer o bem para o mundo, né? Menos coisas de animal, menos couro, menos... Aí você entra pro veganismo. Aí você começa todo um estilo de vida. Você pensa que cristianismo... Até isso faz mais sentido, sabe? Quando eu vejo... eu estava vendo um vídeo de uns jovens numa universidade. O cara se dizia líder da juventude comunista do Brasil. Aí ele era um líder da juventude comunista. E de repente o cara fez uma pergunta e ele não quis responder. E tudo bem. O cara falou, não, tá tudo bem. Você não é obrigado a responder. Isso é democracia. Eu espero que você entenda isso. Aí ele começou a bagunçar, a badernar o vídeo do cara, e por último, eles começaram a botar o cara na base da pancada, eles bateram no deputado, botando ele para fora de uma universidade pública, gritando fascista, porque o cara estava fazendo uma pergunta, e a pergunta era besta. Só que a doutrinação era tanta, você viu os jovens, não tinha um normal, uma cara de ódio, um negócio assim, o cara quieto, apanhando. Aí, por último, tiveram que filmar de outro celular, porque o celular dele foi saqueado, aí ele foi atrás tentando pegar, e eles batendo, dando pancada, mas encostando e dando, né, para não ficar muito visível o soco, por causa das imagens. E eu fiquei olhando e falei, gente, esse tipo de doutrina fixa na mente, é isso que eu estou te falando, faz você odiar uma outra pessoa porque ela tem uma opinião. Eu já te preguei isso várias vezes. Meu irmão, eu gosto de azul, gosto de preto. Vai falar assim, minha cor predileta é roxa. Tá tudo bem. Teu time é diferente do meu. Enfim, teus gostos. Eu acho que Tinguá é um lugar muito bom para ir. Você não acha? Tá tudo bem. Você entendeu como é que é? Se a gente ficasse assim, o mundo é diverso. No sentido filosófico aí, das ideias, a gente pode divergir. Só que essas doutrinas fixam. É só esse o lance que eu quero pegar. Você vê jovens incendiados com ódio. Tu vê o evangélico, cristão, protestante, sei lá o que tu se chama. Que a Bíblia diz que você foi inundado pelo divino poder, recebeu tudo para desenvolver isso, se tornou participante da natureza de Deus, e essa intensidade não vem, essa intensidade não vem. Eu não estou te falando para você socar ninguém, botar ninguém para fora, empurrar ninguém pela rua. Eu estou te falando de vida. Eu estou te falando de qualidades. Eu estou te falando que é uma delícia trabalhar com gente perseverante, domínio próprio, pessoas que têm essa autogestão de que você sabe que elas estão indo em direção ali. Ó. Elas passam por lutas, elas são perseguidas, elas são abatidas. O tempo todo tem coisa vindo contra a vida dela, mas ela não para de crescer. E quem encontra ela hoje está encontrando uma pessoa, mas amanhã vai ser outra. Porque ela está o tempo todo num processo crescente, não decadente. Nós dizemos, eu chego, encontro o Cadu e falo, Cadu, como é que você está? Pastor, na luta aí, pastor. Eu já disse isso muitas vezes para você, a postura de luta do Cadu. Apanhando, prostrado, tô na luta. Tá não, tá rendido. Isso não é lutar. Isso não é brigar, isso não é combater. Isso não é ir contra o teu adversário, que é o nosso arqui-adversário, o diabo. Não, a Bíblia diz para resistir firme na fé. Aí ele estaria lutando. Mas não, tu encontra o Cadu hoje, é fraco. Não consegue colocar uma postura e sustentar. E amanhã, menos ainda. Gente, a sensação que eu tenho é que as pessoas entram em Jesus e andam para trás. Elas entram em Jesus e falam, agora eu vou ser o safado que eu não fui. Agora eu vou ter menos palavra do que eu tinha. Agora eu vou ser menos responsável do que sou. A excelência moral não é o nosso objetivo. Se eu falar para você assim, Jesus está vendo a forma como você gasta seu dinheiro, isso te ofende? Ser cristão não é só contribuição. Você te enganaram, a igreja te ensinou a ser crente. E crente é assim, dá 10 para o Senhor e fica com 90 e faz o que tu quiser. Não. Jesus está vendo a sua desorganização, seus gastos excessivos, sua compulsão por compra. E isso não conta na tua salvação? Então,
espera aí, a fé dá a mão para quem? No verso 5, excelência moral, virtude. Então vamos lá. Organização é virtude, sim ou não? Hein, gente? Sim. Então, se você entrou no cristianismo e não deu a mão para algumas virtudes, você pode dizer que tem fé? Não. É simples assim. Aquilo que um dia você chamou fé, se você não associar, se você não desenvolver, não cresce. E detalhe, você tem que entrar hoje e desenvolver mais, e amanhã você tem que estar lá em cima. A mulher que você não era um ano atrás, você tem que ser hoje. E assim sucessivamente, e sempre crescente. Não analisa a sua vida de forma decadente. Não se compare com aquele que parou, com aquele que está menos, que está mais lento. Não se compare, gente. Olhe para a Bíblia. É muito nítido esse terceiro ponto meu. Presente e aumentando. Ele fala presente, tem que ter. Não pode não ter. Ele diz, não pode estar ausente. Porque se estiver, aí entra o que eu estou querendo desenvolver com você. Não tem atividade, é inativo e infrutífero. Jesus não se revela para você saber dele. É para você expressar ele. Pegou aí? Quando ele vem, quando ele se relaciona com você, ele quer que você o expresse. Então, quem está na busca da virtude, essa pessoa vai estar sempre esbarrando, porque não há quem queira domínio próprio e não queira Jesus, porque não condiz. A vida de quem vai para Jesus é de alguém que vai esbarrar e querer o domínio próprio. E assim sucessivamente, ele vai falar, bom, eu tenho que me dominar mais, então eu tenho que querer mais Jesus. É uma coisa que está atrelada à outra. Na busca das qualidades e desenvolvimento pessoal está a busca por Jesus. Pedro não desassocia. Esse é o nosso problema, a gente desassocia. Ah, pastor, quer saber? Então quer dizer que eu vou para o céu se eu lidar melhor com a minha organização financeira? Não. Tu vai expressar o reino de Deus e a sua justiça como? Esse reino e justiça, o que seria isso em termos reais, palpáveis, visíveis? Como é que é isso? Justiça de quê? De ficar atacando quem é gay? É essa a única justiça da igreja? É só atacar quem nem está aqui para ouvir? Quem nem quer saber da gente, quem chama a gente de intolerante? É a única coisa que a gente combate? Podemos ser desorganizados, glutões, totalmente atrapalhados na vida, sermos ignorantes com as pessoas, e está tudo bem, eu sou cristão, eu sou de Jesus. É assim, gente. Problemático, complicado, fofoqueiro, malicioso. E está tudo bem, eu não preciso, eu tenho fé. Jesus vai me levar para o céu. Que céu horrível esse! Que céu ridículo! Que céu problemático! Porque nem o Pedro fala isso. Ele diz, sem mancha, não pode ter nenhuma corzinha, nenhuma coisa que pegou na roupa. Não tem que ter nada, não pode ter nada que macule, não pode ter sujeira. Ele disse, tem que ser assim, sem culpa e em paz. Então, é interessante que quando eu vou em direção a essas qualidades, eu vou em direção a Jesus, não tem outra pessoa. E aí eu experimento o pleno conhecimento dele, porque eu não quero saber quem ele é. Eu não tenho curiosidade da pessoa de Jesus, eu quero experimentá-lo em mim. Cristão, gente, não é alguém que fica estudando Jesus como se ele fosse uma matéria. É alguém que fala, eu quero experimentar Jesus em mim. Eu quero ver a atividade dessa pessoa na minha vida. Eu quero entrar nele para que ele entre em mim. Entendeu? É meio lógico. Por exemplo, se eu estiver em você e as minhas palavras estiverem em você, pedirei o que quiser e assim será feito. Aí ele diz, se eu permanecer em você e você permanecer em mim, não é meio óbvio? Ele está dizendo o seguinte, não, tem que ser bem definida essa linguagem, porque se eu estou em alguém, alguém está em mim. Entendeu? Mas o que Jesus quis trazer? O fato dessa consciência de relacionamento, de que eu estou em você e você está em mim, é o que te faz ter fruto. João 15. Ele vai dizer que o fato de eu estar nele, ele está em mim, é o que traz fruto. Essa relação que eu procuro ele, ele me procura. Que eu estou nele, ele está em mim. De que eu vou para ele, ele vem para mim. Agora, o que tem acontecido? A gente, infelizmente, vê uma outra realidade, gente. E, por favor, olhe para mim agora. Sério. A realidade espiritual de muitos de vocês é o que eu vou acabar te falando aqui agora. A partir do verso 9, Pedro fala algo muito
mas muito sério. Você quer ouvir? Que é o meu quarto ponto. Quem não vai, quem não avança, regride. É uma verdade que eu ensinei para vocês há muito tempo atrás. Na fé não tem parada, tem regressão. Não há estacionamento. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você já deu uma estacionadinha, você sabe que você não estaciona, você piora. Você volta para você com uma velocidade incrível. Você volta a dizer, gente, tem coisa que eu já pensei que eu tinha superado. Caramba, tem rancor. Sei lá, eu liberei perdão e agora eu olho para a pessoa e estou sentindo ódio. O que aconteceu? E sabe o que acontece? Na quinta-feira eu citei um exemplo aqui. Aí eu sei que algumas pessoas sabem de quem eu estava falando. E eu citei um exemplo assim de uma pessoa que publicamente, a pessoa veio a público, um cristão, e escrachou para todo mundo o estilo de vida agora que nega totalmente o cristianismo. Então foi a pessoa. Aí eu contei que um amigo encontrou a gente em comum e eu peguei, abracei. Aí depois no final do culto, o amigo virou e falou assim para mim: cara, o cara virou macumbeiro. Cara, macumbeiro não. Ele tava assim, tipo, poderia ser agora dono de um prostíbulo, mas macumbeiro não. Aí eu achei engraçado. Olha para mim. Sabe qual é a graça do negócio? Que eu passei a não me assustar dessas coisas. Por que não? Porque ninguém é. Eu te falei isso. É o espírito que sustenta você naquilo que você está se tornando, gente. Você não é nada. Ah, eu sou uma pessoa muito justa. Quando você faz essa declaração de si, vai falar que daqui a pouco tu não acaba se pegando numa injustiça e fala assim, caramba, não é a sua possibilidade, a sua capacidade é falha. Tudo que você tem se tornado, que você pode glorificar, é só a Deus. Você entende é uma doutrina profunda e muito simplista. Eu estou jogando assim de forma muito simples. Sabe por quê? Tem gente aqui que cospe. É igual Paulo falou, você se gaba do que ganhou. Meu irmão, eu nunca vi ninguém falar assim, esse chinelo velho, eu estou usando, não tinha nenhum. É isso que Paulo está falando. Pô, peraí, tu pega... Não, chinelo velho não, do Senhor é um chinelo novo, né? Do Senhor é um chinelo novo. Sabe, a pessoa pega, Paulo fala, você olha para o pé da pessoa, ela fala assim, aqui, eu tenho. Paulo falou assim, no lugar disso, você deveria saber quem foi que te deu. E se você recebeu, por que você se gaba? Ele está falando, se foi de presente, por que você lida como se fosse conquista? Gente, nós cristãos não temos senso de gratidão. Eu não encontro esses elementos simples da fé. Um elemento assim, eu sei quem morreu por mim, eu vivo por causa disso. E eu devoto a minha vida por causa da entrega dele. A entrega dele custou e eu vou atrás entregando a minha vida. Está na música. Para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Tá na música. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Está na música. Mas não é verdade, gente. Não é verdade. Você não está se esforçando cada vez mais para aparecer. Você não está se esforçando cada vez mais para expressar. Você não está ativo. Qual a justificativa para essa ausência de crescimento? De que a cada dia Jesus é mais na tua vida. A cada dia ele parece mais com você, você com ele. Você entendeu? Não você, ele com você, você com ele. Qual é a justificativa? E isso sempre irá desembocar. Quando você olha Jesus e Jesus vem sobre a tua vida, não tem como. Escuta o que eu estou te falando. Não tem estratégia de igreja que pare você. Se a sua igreja for uma igreja preguiçosa, você vai ser o crente mais evangelizador da igreja preguiçosa. Porque eu começo a olhar a minha experiência com Deus e eu não encontro vestígios daquilo que eu andava ao meu redor. Os cristãos eram um e eu estava com Deus e a minha intimidade com Deus movimentava a minha vida, fazia com que minha devoção quisesse ser sempre crescente, não ausente. Eu não tinha, eu não olhava para todo mundo e falava assim, gente, é inspirador o que eu vejo aqui. Não foi assim. Eu falo, se eu dependesse de igreja, eu não estaria no evangelho. A começar de exemplo de casa, ia desembocar nos exemplos que eu via, nas perseguições malucas que eu sofri de liderança. Líder perseguindo um jovem. Você entende isso? Perseguir por quê, pastor? Porque eu não podia orar no monte, porque eu não podia orar na igreja. Esses eram os meus pecados, tá? Mas por que vocês querem orar sozinhos? Porque a gente quer orar, a gente quer buscar Deus. Não, mas se alguém botar a mão na cabeça de alguém? Essas são as questões.
E se alguém botar a mão na cabeça de vocês? É só gente ir de capacete. Essas eram as crises, as perseguições. Por último, fui acusado de querer rachar a igreja. Eu tinha 20 anos. Eu fui acusado de querer rachar a igreja. Você quer saber por quê? Fofoqueiro. Porque um dia eu me angustiei. Fiquei no som. Me botaram no som, do nada. Eu comecei a ver a igreja, eu tive uma experiência angustiante com Jesus. Eu vi a igreja de trás. Então tem noção como é que é ver você de frente. Às vezes é gostoso e às vezes é horripilante. Aí eu vi a igreja de costas e eu fiquei bagunçado, irmão. Eu só queria que o culto acabasse. Aí, naquele dia, muito engraçado, a pastora pegou e foi com a discipuladora dela pro muro assim, conversar. Aí eu entrei por uma porta da igreja e saía por outra. Eu tava evitando todo mundo, cara. Muito engraçado. Era bom que era aquela muvuca de gente falando, então ninguém me via passando. Num dado momento eu passo pelo grupo dos meninos e falo assim, cara, deixa eu falar uma coisa com vocês. Meu irmão, o que vocês acham da gente fazer um evangelismo mais violento? Evangelismo assim, cara, eu até brinquei assim, a gente pega o Igor, prende ele no poste e a gente grita mesmo, foi assim que Jesus foi por você. Eles começaram a rir, falaram, não, eu não quero um evangelismo de procura uma igreja. Cara, não é evangelismo de lota igreja, é evangelismo de desespero, de falar para as pessoas a verdade rasgadamente. Eu quero falar para elas que Jesus morreu por elas. Assim. Aí eles, pô, é isso mesmo. Jovem é tudo assim, né, cara? Eram, né? O que fizeram? Tiraram disso da composição jovial. Jovem gostava daquele hino do Fernandinho. Vamos mudar o mundo. Nem é possível, mas a gente cantava que a gente ia. Que a gente acreditava que ia mesmo, meu irmão. Era cantando assim, ó. Me sentia um guerrilheiro de Jesus. Aí, eu não ouvi. Mas meu líder estava aqui, ó. E tô eu, meu irmão, incendiando geral. Os meninos estão tudo assim. Mas já é, o que a gente vai fazer? Falei, vamos para a Praça de Figueira. Gente, Figueira nem existia. Falei, vamos para a Praça de Figueira, irmão. É na praça, tem que ser rasgado. Aquele evangelismo que a gente... Não, vamos embora. Caraca, muito maneiro. Então o que? Meu líder fala assim, o que vocês estão falando? Falei, não, a gente... Aí comecei a tentar explicar e falou assim, com qual autoridade? Falei, não, a gente teve a ideia aqui agora. Não, mas quem te deu autoridade? Você não é líder. Aí eu falei, tá, mas o assunto surgiu aqui agora. Não, mas você não pode falar com eles. Você não é líder, você não tem autoridade. Aí eu falei assim, tudo bem, mas eu não tinha como falar contigo primeiro, porque o assunto surgiu aqui agora. Aí ele voltou a falar, mas você não é líder. Cara, os meninos ficaram com um zoião desse tamanho. Eu fiquei com a vontade de chorar. Para não poder fazer as outras coisas que eu estava com vontade. Passei por ela e falei assim, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ela não entendendo, a líder também não entendeu. Eu falei assim, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí quando eu desci a rampa da igreja, para quem conhece, eu já desci chorando, falando, por mim eu não botava mais os pés nessa igreja. Porque eu já estava cansado. Aquela era uma perseguição declarada, mas fora as outras, gente. Eu tive que pregar essa pessoa falando mal de mim, me olhando e falando mal de mim. Eu vi a atitude. Anos depois, o amigo veio me contar o que o cara falava de mim. Aí, isso tudo passou comigo dentro de igreja. Então eu não posso falar que eu estou aqui e amo Jesus por causa da igreja. E qual é a sua desculpinha? Esfarrapada. Depois disso, quando eu virei as costas e saí chorando, falando que eu não ia fazer isso porque eu ia ferir meu pastor, a única coisa que ia me sustentar, eu ia sentir dor, tendo que conviver com gente que eu não gostava mais, que eu não queria mais estar na vida delas, eu não queria elas na minha vida por causa do meu pastor. A única coisa que me segurou na igreja foi o meu pastor. Um homem, isso aí, um homem. Era pelo homem, não foi por Jesus. Jesus eu tenho na minha vida. Aí sabe o que aconteceu? O cara ficou falando que ele estava já de olho em mim, que eu estava querendo rachar a igreja. Foi isso que ele falou mal de mim e envenenou todo mundo que eu queria rachar a igreja. Depois disso foi perseguição a perseguição, até que um dia Deus me desafiou eu conversar com essa liderança, pedir perdão pelos meus excessos. Eles também falaram lá de forma genérica, nunca assumiram perdão por isso, por isso. Eu levei muito na cabeça, muito, 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 você não tem noção. Aí, não, só falou assim, também, que isso, a gente sempre amou muito você. Foi assim.
Eu pedi sincero, mas eu não recebi um pedido de perdão. Eles não podiam dizer, eles eram líderes, eles são inerrantes. Então eu nem aprendi nenhum modelo de liderança saudável, irmão. Eu aprendi a dominar. Eu aprendi a dizer quem ia casar com quem. Tinha isso na nossa igreja também. Se os líderes não aprovassem você com fulano, então olha para mim. Estou te contando isso tudo para você não me olhar e falar assim, sua vida é vida de anjo, meu querido. Tu vem aqui falar para nós, para a gente mudar de vida, mas você foi sempre... Não. Por último, os nossos pastores tinham essa ideia de cuidar da liderança. Então a gente um dia não aguentou. Eu era genro, mas eu nunca usei disso. Mas um dia eu desabafei, falei, eu estou de saco cheio. Estou de saco cheio do domínio. Aí fala assim, vocês têm problema com ele, vocês têm que ir lá pedir perdão. Os pastores não acreditavam, não conseguiam acreditar porque queriam proteger. Faziam por uma forma simples de pensar, mas danosa para quem estava recebendo aquela palavra. Eu falei, mas como é que eu vou me submeter a esse tipo de líder? E, gente, todo mundo que eles casaram, assim, vamos supor, Roberta vai ficar com o Cadu, aí acabou que a Roberta ficou com outro. Era assim, todo mundo casou embaralhado do que eles queriam, assim. Entendeu? Carla não casou com o André, e foi assim, meu irmão. Todo mundo que eles queriam que casasse, não casou. Parece que Deus falou, vou embaralhar, porque eu não chamei ninguém para ser santo casamenteiro. Só o Antônio. Brincadeira, brincadeira. Brincadeiras à parte, qual a desculpa que você dá? A igreja não pode ser. Não, aqui a gente está muito frio, pastor, por isso que eu não tenho domínio próprio. Você vai falar isso, irmão? Qual vai ser a tua desculpa? Me fala. Você tem que achar hoje que senão isso não muda. Você vai continuar pregando e essa pregação é forte, tá? Essa pregação que você conta para você o porquê que você não muda. Isso é muito mais forte do que aquilo que eu estou falando. Eu estou te dizendo, a fixação do engano, eu estou vendo que é muito mais poderoso do que a fixação da verdade. É louco isso, eu não consigo entender. Mas aquilo que você desprega aí agora, falando, argumentando, então ninguém para. Todo mundo que volta atrás ou que pensa estacionar, regride. E o texto vai dizer, o que começa a acontecer? Aí não é uma visão de cegueira, ele está falando que começa a ver embaçado. E o que ele não enxerga? Os mais velhos vão entender. O Linave vem lá longe, e os mais novos com problema de visão também. Você faz assim, ó. Linave passa, tu, poxa, era o que eu queria. Ele está falando que no longe não se enxerga mais nada. Aí ele está dizendo o seguinte, olha o que ele se esquece. Presta atenção, um dia tu andou livre. Cara, tu foi livre. Aceitou Jesus, batizou, fez um monte de coisa na tua vida. Começou a seguir Jesus, ó, a passos velozes. Daqui a pouco você começa a se perdoar de coisas. Começa a se purificar de coisas. Começa a fazer de coisas passadas. Tu fala, isso é passado na minha vida. Pastor, eu fui. Só que aí, quando você começa a fazer isso, você começa a ressuscitar. Olha isso aqui. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Qual o significado disso? Lembra? Você não é, você está. Qual é a questão aqui? Pastor, era muito mulherengo. Deixei de andar com Jesus. O que sobra? Porque o não mulherengo era Jesus e você. Aí fica você e você. Com o tempo, a moralidade do evangelho, eu vou chamar de moralidade. Fala, vai trair? Pô, o que os outros vão falar de você? Daqui a pouco, meu irmão, tu para na macumba. Entendeu? Daqui a pouco tu para na macumba. É assim. Daqui a pouco tá você, eu passo por você, tá você com algo que dá assim. Paz, pastor. Paz? Porque nós nos escandalizamos com isso, André. Só que a gente não entende, se esquece. E o que é o significado de esquecer? A conta volta. Porque Jesus lavou, mas você ressuscitou, você fez um milagre, ressuscitou o velho homem. Ressuscitou o que Jesus matou, meu irmão. Então, dívida refeita. Vamos, e aí, quem quita o boleto agora? Você entendeu a questão aqui? Ninguém para. Regride. Além do mais, tem aquela lança aí. Aí agora vai uma ameaça feia demais da minha parte. A Bíblia diz que um demônio sai.
Se ele encontrar a casa varrida e vazia, ele volta com mais. Agora, fica vazio. Deixa eu ler só uma coisa aqui rápida. 2 Pedro 2, verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, eu não acredito no homem. Eu só acredito naquilo que Jesus faz no homem. Não deixa ninguém te enganar. Se você não crescer, você vai regredir. Cara, tô falando besteira? A Bíblia está falando essa besteira? Porque é a Bíblia que está falando, né? É verdade ou não é, gente, isso aí? Esquece essa história, isso não me ilude. Fulano, pastor, meu primo, ele já foi crente. Cara, mas ele ainda continua com o temor de Deus. Temor de quem? É o princípio da sabedoria, irmão. As atitudes dessa pessoa são sábias? Então ele não tem temor nenhum. Para com isso, para. Estou dizendo que o respeito religioso ele pode ter. Ele não fala mal de pastor, tem medo de igreja. Se o crente falar, tive um sonho com você, varão, descerás. Ele fica com medo. Tudo isso você chama de temor? Não, eu chamo de aproveitamento. A Andressa está perto de Jesus, eu me afasto. A Andressa fala para você, ó. Eu falo, se ela que está assim, está falando, falar igual o menino. Foi numa célula, falaram para ele assim, Deus está falando comigo que é a tua última noite, você precisa aceitar Jesus aqui hoje. É a última oportunidade que ele está te dando. O irmão dele perguntou assim, e o que você fez? Ele, cara, tá louco? Eu aceitei. Aí ele falou assim, mas tu vai... Ele, não. Mas por que tu fez? Ele falou, era a minha última oportunidade. O que ele fez? Ele pensou, foi para casa pensando, será que é uma bala perdida? Um assalto mal sucedido? Chegou em casa e pensou, um infarto? Uma má digestão? Não foi morrendo, ó, não foi morrendo, Wagner. Aí ele pensou, vou acordar amanhã. Ah, desaceito. Você entendeu? Esses somos nós, gente. Nós somos uma piada às vezes. Reduzir Jesus a um eu quero. Jesus é muito mais profundo que isso. Concorda ou discorda? A sua transformação ela é muito mais poderosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está você em relação ao seu conhecimento de Deus? Tudo bem. Pedro está despertando um cristão que poderia estar nessa situação. Se enredando para trás. Voltando. Por favor, não deixe o seu estado piorar. Olha agora. Faz alguma coisa. Igreja em Figueira, escuta a voz do pastor. Nós precisamos, gente, parar com esse argumento tolo. A ausência de crescimento é a ausência de atividade, busca a Deus. A quinta-feira você pode e não vem. Isso para mim tem uma mensagem muito nítida. Desculpa, eu não respeito o teu cristianismo. É simples assim. Ah, porque vamos argumentar numa sala de discipulado. Não fala mal de mim pelo outro, não. Senta comigo e vamos resolver esse negócio de uma vez. É eu que tenho que te guiar. Você vai ficar irritadinho comigo, mas irrita comigo num discipulado. A gente tem que se irritar no relacionamento. Olhar no olho, bater boca, sair no braço. Estou fazendo igual os apóstolos para ver se a gente cresce. Tinha um apóstolo aí que batia nos outros, ele crescia. Eu estou pensando em começar a bater. Marcar um discipulado, Alex, essa semana. Sei lá, vai que eu dou uns tapas e as pessoas gostam, Lucília, olha aí. Tô pensando se eu dou uns tapas na rua. Vamos, Alexandre, vamos sair no braço, Alexandre, fazer alguma coisa pra gente ver se a gente cresce. O que eu não aguento mais, irmão, de coração mesmo, é olhar para você e falar assim, por que a semente é X e o fruto é Y? Sabe o que Deus quer de você nessa noite? Passe a respeitar o que aconteceu na sua vida. Cara, limpa tua mente, por favor. Essa semana faz uma faxina. Olha esse texto de novo. Eu não vi nem hoje, eu nem quis pregar, sabe? Não era a minha intenção. A minha intenção é mostrar. Eu falo, gente, diante disso, o que sobra de argumento? Pô, não, mas o fulano, pastor, ele é um cara sério. Ele só é tadinho. Não tem tadinho, gente. Lembra? Não tem tadinho. Ah, porque o pastor dele não orienta. Se você recebeu o Espírito Santo, isso não serve de nada, eu vou te dizer, isso é tudo uma mentira. A gente inventou essa história.
Inventamos essa esquisitice de Espírito Santo. Porque se eu fui, literalmente, gente, inundado pelo Espírito Santo e a minha vida foi outra, eu era uma bagunça emocional ambulante, vindo de uma família totalmente conturbada, e você não tem noção das coisas que aconteceram comigo. Você acha que me conhece por causa das coisas que eu conto? Não. Eu só conto que posso externar. Eu já abri para minha esposa meus pecados, minhas situações cabulosas, negras, né? Aquela coisa ruim, feia, que lado que você fala assim, caraca, então vê, me ama mesmo e Jesus faz a obra. Já pensou se ela condizesse aquilo que eu contei com aquilo que eu sou? É óbvio, ela não me amaria. Esse é o mundo que as pessoas vivem. Elas não têm medo de confessar o que sentem, o que estão fracos, porque elas têm medo que a gente olhe e fale assim, mas se encaixa com tudo que você diz. Aí finge ser humilde, finge ser cristão, finge ser obediente, finge um bocado de coisa. Aí eu te falo, qual a eficácia disso para a tua vida, irmão? Pelo amor de Deus, usa a família a teu favor. Senta com alguém que está te amando. Aqui tem gente de verdade, gente que assim como você. Volto a dizer, sentei com a minha esposa e falei, já fiz isso, 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 lá no mundão. Lá no mundão. Fiz isso, 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 assim eu fui. Não sou mais, mas é isso que eu fui. É esse o meu potencial. Se eu voltar para lá, eu sou isso aí. Ela sabe, se eu deixar Jesus, sobra quem? Eu. E o que eu era? O que eu confessei. Gente, isso é o poder do evangelho. Agora você vira e fala assim, Deus me livre confessar. Você não crê no poder do evangelho. É o problema. A gente não entendeu que o divino poder veio e me trouxe tudo. Você não tem hoje limites para crescer. Meu irmão, é a cada vez... Fala para mim. Quero terminar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por favor. O que é isso aí se não é crescimento? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, instrução e ação. Está aí, ó, fazendo. Aí ele diz, vocês continuem progredindo cada vez, nunca é cada vez menos, um pouco menos, devagarzinho. Vai devagar. Gente, os pastores estão tão coach, a gente está tão coach, que a gente está falando de picar as metas de mudança. Xingava 7 palavrões, xinga 3,5. Xinga de forma crente, incircunciso, Maria Madalena. A gente está assim, gente. Entendeu? A gente está assim. Xinga menos, conta menos fofoca. Você tá bom, tá aguentando até ficar, só contou uma. Gente, o que você está buscando? Primeiro vá para a Bíblia e ativa a sua fé. Questione-se. Você acredita que Deus mora em você? Não acredita? Você precisa desse milagre. É um milagre. Jesus precisa vir sobre a tua vida. Tem um momento na vida de todo cristão. Esse é o nosso problema. A gente ouve a palavra e agora você vai automaticamente levantar, vai deixar a música cantar. Alguns vão fazer isso, outros vão sair para beber água e vai tudo ficando monótono. E a gente vai entrar a semana, e na semana vai falar que talvez eu bati, que eu fiz, acontecia aqui, e não vai ter nada. Estão fazendo. Esse é o problema. Tem algo sendo feito. Quando se questiona assim, o que é feito com o que é dito aqui? A minha dor é saber, a semente vem, mas ela morre. Ela morre. De coração, eu não sou responsável pelo fruto. E eu não serei culpado de nada. Porque de coração mesmo, cara, vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu estou pagando um preço por ser autêntico. Pastor, hoje, você vê nos camaradas, eles entram um personagem neles. Eles se fingem sérios. Eles se fingem... Eu não finjo. Para mim, a nossa igreja tá horrível. Tá horrível. Horrível. Os horários, nossa, é tudo atrasado, tudo bagunçado. Tá horrível. Horrível. Crescimento nosso é vergonhoso. E de coração. Pastor, explica aí, pastor, o que está acontecendo?
tantos anos e tantos membros. Irmão, membros é aquilo que está ligado ao corpo. Ligado ao corpo, para Paulo, é aquilo que faz o ministério, que faz os dons. Todos aqueles que a gente chama de membro estão exercendo seus dons? Não. Então não é membro. Participante do galpão. Os pastores não têm coragem de fazer isso, gente, porque isso talvez espantaria você. Eu te digo uma coisa, qual é a alienação que eu vou trazer para a tua vida de dizer que está tudo bem com você ficar entrando e saindo desse lugar sem nada acontecer? O que eu ganho com isso? Teu dinheiro. Mas eu não ganho você para Jesus, que é a minha maior função. Então que se exploda a minha reputação. Você me odeie, mas me odeie sabendo o seguinte, vai me acusar de pregar a verdade. Cara, é muito grosso. Ele prega a verdade, mas é grosso. Louvado seja Deus. Você só não pode falar, é safado, é pilantra, prega o que o outro gosta de ouvir. Isso eu não quero para a minha vida. Do contrário, gente, eu não quero ser ético, eu não quero ser fingido, eu não sei ser assim. Por isso que dei conta de pastorear gente que é meu amigo, gente que... Minha mãe. Por isso que eu dei conta. Porque eu sou eu. Eu não fico variando. Só que isso tem um custo, cara. Tua postura, como é que tá? Fazendo. O que você vai fazer essa semana de diferente? Tem que fazer. Se não fizer, semana que vem a gente vai estar aqui e vamos bater esse mesmo papo. Lenga-lenga, pastor bateu, pastor não sei o quê, pererê, pererê. Vai pro grupo pequeno, pastor bateu, pastor bateu, pastor bateu, pastor falou, pastor aconteceu. Que palavra! Gente, isso tudo enche linguiça, menos o reino dos céus. Eu quero ver poder, gente. Eu me entreguei para o ministério para ver o poder de Deus. Eu vi o poder de Deus na minha vida. Foi isso que me trouxe aqui para falar com você. Tem mudança, gente. Tem mudança. Eu ouso dizer, o pecado não é uma opção para nós. O pecado é um escorregão que a gente traz, mas não é nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida é santo. Santidade é uma realidade. Mudança de vida é uma realidade. Crescimento progressivo é a cada dia mais. É isso que eu quero. Cada dia mais. A nossa igreja seja encontrada daqui a um ano, fala assim, caramba, o que é isso? Eu quero susto. Eu quero que a tua esposa fale assim, o que houve contigo? Rapaz, estou sendo discipulado pelos pastores. Você está aí? Eu quero isso. Eu quero que as pessoas olhem para você e se assustem. Daqui a um ano, quem será você? É o meu questionamento agora. O que mudou depois que você começou a andar com a gente? Tem que mudar. Tem que mudar. Comigo não tem como. A igreja, para mim, cresce. A igreja, para mim, cresce. E se não crescer, meu irmão, eu largo a igreja. Eu já falei isso com Jesus hoje. É a minha decisão diante do Senhor. Se a igreja não quiser crescer, eu mudo de endereço, mas eu não morro com ela. Eu vou morrer. Que agora eu não vou ter um líder me estrangulando. Agora eu serei o líder que me estrangula, dizendo, vamos. E a minha alma sendo mutilada pela falta de resultado. Eu vou trabalhar, vou mudar o adubo, vou fazer, vou falar, daqui a um ano vai. Quando eu olhar para cima, eu falo assim, cadê? Isso vai infartar, gente. A Bíblia diz que uma esperança anulada adoece o coração. Até quando vai aguentar isso? Olhar para a árvore e falar, cadê? Eu semeei, eu fiz. Se Deus pensou assim, quem sou eu para pensar diferente? Deus falou, eu fiz na minha vinha. Por que ela deu outro tipo de uva? Ela deu uvas amargas. Ele falou, então vou arrancar. Vou deixar devastar. Vou destruir, vou deixar ela definhar. Mas eu não vou assumir isso mais como minha. Jesus falou, o reino dos céus vai ser tirado, vai ser dado para outro que deu o seu fruto. Para Jesus, resultado, 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 resultado. Eu sou um cristão hoje atrás de resultado. Lenga-lenga, estamos sérios, estamos sérios. Isso para mim é palhaçada, irmão. Nem perco seu tempo mais vindo falar para mim que a gente é uma igreja séria. Me mostra a tua seriedade. Eu quero ver o porquê que a tua seriedade impede gente de entrar no reino. Só hipocrisia que impede. Palavra de Jesus. Seriedade não impede. Seriedade impacta. Seriedade impacta. As pessoas ficam, ó. Pode ver. Quem me ouve fala mal de mim para você, mas pode ver. Elas não falam assim, é safado. Falam assim, caraca, é pesado. Pô, ele fala umas coisas. É assim, toda a minha perseguição que eu sofro é para isso. E tá tudo bem.
Fui pregar lá na ordenação pastoral do Rafael. Aí o irmão foi lá em casa tomar café, não. Ele entrou, não sei como é que é isso. Entrou. Sentou lá e estava tomando café da manhã com a gente. A gente mora na igreja, né? Aí, tá lá, tomando café. Ele falou assim, meu filho, que paulada foi aquela? Eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Aí, Lúcia, Jesus Cristo, Senhor Jesus. Eu falei, mas que paulada. De coração, eu fico pensando, eu só falei o evangelho. Eu só falei o evangelho. É literalmente, eu só falei o evangelho. Eu falei sobre entrega. Como é que eu paulei nisso? Não paulei, gente. O problema é que quem ouve está encostado. Entendeu a questão? Não é de quem fala, é a terra que recebe. Tá, o problema está do lado daí, não está do lado de cá. E tá enfadonho, chato, enjoativo, tá ruim. A gente vai ficar aqui fazendo o quê? Vamos soltar uns fogos? Eu estou me esforçando por causa de quê? Por causa de gente, não é por causa de organização. Então eu quero ver gente mudar. Eu não quero ver parede mudar. Eu já te falei isso. Eu não tenho alegria. Eu estou buscando muita força para mexer aqui quando acabar a minha obra. Porque eu não tenho uma alegria. Eu penso, eu canso. Literalmente. Eu penso, eu enjoo. E a gente crê tanto, mas a gente vê muito pouco. E a minha crise agora está aqui. E a minha decisão é essa. Morrer junto eu não morro, não. Atividade, meu irmão. Atividade. O que você está fazendo? Cada vez mais. É isso que eu quero saber. Cada vez mais. Não menos. Não igual. Não um pouco. Não progressivamente, melhoradamente. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não. Cada vez mais. É esbanjado aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus é. Aquilo que Deus pensa. É um esbanjamento. É uma dádiva derramada. A Bíblia diz que ele derramou, irmão. Pelo amor de Deus. Aonde foi que o diabo deixou esse evangelho falido, triste, amargurado entrar no teu coração? O evangelho abatido, o evangelho triste, o evangelho fúnebre, morto. Tua alegria vive, teu Senhor ressurgiu, o Espírito é vida. Pelo amor de Deus, expulsa esse espírito de abatimento desse lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por libertação e que aqueles que não quiserem liberdade, que vão com seus lutos, com seus definhamentos embora, em nome de Jesus, eu oro que sejamos desobstruídos, que a nossa visão fique nítida, clara, que diante de nós vejamos o que o Espírito Santo veio fazer. Eu não negarei a tua obra, Espírito Santo.